Oi, gente. Seja bem-vindo a mais um episódio do Ibel Talks. E a gente tá aqui em mais um episódio desse mês tão especial, né? Que é o mês da mulher. Nosso terceiro episódio. Então, se você não viu os outros ainda, eles foram muito legais. Foram conversas muito produtivas, que eu espero que possa abençoar você de alguma forma. Então, volta lá, assiste também. E hoje, né, nesse terceiro episódio, a gente tá aqui com uma pessoa muito especial. Uma pessoa que já esteve aqui outras vezes. Já esteve aqui 2 vezes. E já é da casa, né? Mas eu vou pedir que ela se apresente. Caso você não tenha visto ela ou não conheça ela, eu vou pedir que ela se apresente. Bom, Júlia, é um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Mariana, sou psicóloga clínica, atuo na docência de psicologia e estou dando aula agora aqui no ISBEL. Sou mestre em avaliação psicológica e processos clínicos. E estou aqui para essa conversinha entre mulheres hoje. Estou animada. Hoje só nós. Né? Da outra vez que você veio, o Lucas também estava. Gente, eu já entrevistei, né, a Mariana anteriormente. É um prazer, seja bem-vinda, Mari. Obrigada. A gente tentou trazer, né, mulheres aqui diferentes, mulheres que têm experiências diferentes, e a Mari falou, ela é psicóloga. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, né, Mari, sobre esse viés, sobre como a teologia também influencia no nosso modo de pensar e tudo mais. Porque Mari, gente, essas mulheres são incríveis. Ela agora também é professora aqui no ISBEL, né? Então é uma nova experiência que você está tendo. Isso. Então eu queria começar, né? Da outra vez que você veio, a gente conversou muito sobre psicologia, sobre como você se enxergava nesse lugar. Para você, como é que ter esse conhecimento bíblico, um conhecimento bíblico e teológico saudável, ele influencia na nossa identidade, né? Nessa construção da nossa identidade? Bom, eu acredito que, de primeiro momento, a Bíblia nos dá uma base muito mais sólida, de conforto, inclusive, porque ali fala quem a gente é em Cristo. Desde, assim, não é só a cerejinha do bolo, né? Porque a gente vive numa sociedade hedonista, então, onde o eu está acima de tudo. Mas, apesar da gente saber que a gente é muito amado, né, a gente tem limitações, e se não fosse a graça de Deus, onde a gente estaria? Então, eu acho que esse ponto da identidade cristã é um ponto crucial, aí, inclusive, para a nossa conversão. Sim. A partir disso, né, a gente pode pensar e articulando com o que a gente vive no dia a dia, as pessoas, quando elas conseguem se apegar a essa identidade que a Bíblia nos traz, elas conseguem também renunciar a essa identidade de competitividade que tem nas redes. Conseguimos também renunciar essa coisa do que é muito passageiro, porque Entendi. até em Provérbios fala, né, da beleza que é muitas vezes vã, né? Sim. Então, o que é que fica para nós? Quais são os tesouros que a gente tem dentro de nós, né? E a Bíblia vai trazer isso para nós. Então, eu acho que é a bússola inicial, assim, né, para a gente conseguir entender quem a gente é e até o nosso propósito daí, Sim. né? Isso é muito legal que tu falou sobre essa questão de rede social, da sociedade tá muito hedonista, né? De como a gente se enxerga. Cada vez mais voltado pro eu. Eu acho que uma coisa que tem crescido bastante com as redes sociais é o fato da gente se enxergar como o centro. Então, tudo que eu vejo, e principalmente essa visão do algoritmo, né? Então, a nossa vida também parece que ela tem um algoritmo ali. Tudo precisa girar em torno de mim, dos meus interesses. E quando isso é diferente, pra mim, muitas vezes desestrutura a gente, né? Quebra a gente, assim, no sentido de... É diferente demais. Como assim você pensa diferente de mim? Eu rejeito isso. E a gente entender, né? Como que, na tua visão, como que a Bíblia, ela nos inclui na parte de um todo, né? Porque é muito precioso isso. Pensando em como até o próprio evangelho tem se movido ultimamente, colocando o ser humano como centro. A gente vê muitos movimentos hoje em dia, né? E é por isso que eu comecei falando uma visão bíblica saudável. A gente tá aqui falando, nos últimos episódios e nesse também, sobre a importância de ter mulheres na teologia e a importância de você que está assistindo, estudar teologia, para que a gente possa ter um conhecimento mais profundo das escrituras. Para você, Mari, como que um conhecimento mais profundo das escrituras pode
tirar a gente do centro. Tirar a gente desse centro em que a rede social nos coloca, né? Que o algoritmo nos coloca. Quanto mais a gente conhece Jesus, Sim. mais a gente vai entendendo que o centro é ele. Isso. E não é sobre a gente, não é por nós, não é para nós, é tudo sobre ele, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa verdade decretada na nossa vida, me parece que as outras coisas vão deixando de fazer sentido, né? Sim. Por exemplo, hoje eu percebo um movimento na clínica de psicologia, né, das pessoas buscarem muito ChatGPT. Muito. E aí busca o chat, e tudo bem, porque tem muitas coisas legais lá e facilita muito a vida. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, exato. Mas tem pessoas que vão fazer terapia. Isso aí é um que grande contam problema. um sonho no ChatGPT. Sim. Então, assim. E aí a gente entra numa problemática, porque o chat, ele é treinado para responder exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Sim. Aquilo que é confortável. E aí a gente já começa a ver que o cristianismo não é confortável. Verdade. O cristianismo nos convida a uma transformação de mente diária. Sim. A um estado de alerta, inclusive, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, de renúncia, inclusive. Então, vai muito na contramão. Sim. E aí, quando a gente pensa nesse evangelho, né, que não sei o que está no centro, mas não é Jesus, já começamos a perceber as distorções. Então, é claro que muitas vezes nós vamos querer coisas, nós vamos desejar coisas, nós vamos sonhar com algumas coisas e que Deus não vai dar, e Deus está permitindo que a gente passe pelo não. Sim. Porque o não é educativo. O não é educativo. Muito importante isso. Porque acho que tá cada vez mais difícil pra gente ouvir o não, né? E pra você, assim, né? Como que foi isso? Porque a gente tava conversando um pouquinho aqui, né? Antes de começar. E a gente teve realidades diferentes. Eu tava contando um pouquinho da minha experiência. De como conhecer a palavra foi me moldando. Mesmo moldando a minha identidade. E também me fazendo entender coisas que o próprio Senhor colocou em mim. Como foi pra você, assim? Em que momento tu começou a ter mais desejo por estudar a Bíblia, por conhecer mais o Senhor? E como isso, de alguma forma, foi, tipo, mudando teu comportamento, enxergando sua identidade, assim? Nossa, até arrepiei você perguntando isso, porque é muito, muito bom lembrar. Bom, primeiro que desde pequena eu tô na igreja. Sim. E eu lembro do dia da minha conversão, que foi quando eu tinha mais ou menos 8 anos, eu acho, num dia 10 de outubro. Bem novinha. Mas, assim, tenho que ser sincera, né? Sim, e falar assim, apesar de eu ter aceitado Jesus de um jeito que eu falei para as pessoas e tal. Publicamente, né? Mas naquele momento eu tava mais com medo do inferno. Eu também. Eu também, Mari. Eu até comecei isso aqui da última vez, que acho que quando eu tinha uns 13 anos, eu fui lá na igreja, levantei a mão, mas eu me batizei com 20. Porque foi realmente quando eu me converti de verdade. Eu tinha um pouco de medo também. Isso. Então, eu acho que esse tipo de pregação, assim, que às vezes tem em alguns determinados meios, né, que era o meio que eu frequentava, que fala muito sobre isso e tal, então eu tinha muito medo. E aí, com 8 anos, então, eu falei, eu não quero ir pro inferno, né, vou aceitar Jesus e tal. E a partir disso já houve uma mudança, né, porque daí já participava da igreja, já tentava me aproximar de Jesus. Mas ainda assim, era um relacionamento que parece que não tem, que você tenta se relacionar com alguém que você não conhece, sabe? Sim. E superficial, né? Fica meio dura a comunicação, assim. Terceirizado às vezes, né? Exatamente. Então ficou meio complicado. Aí quando eu tava com 19 anos, eu já me batizei. E deu tempo, né? Meu pai era pastor, meu pai era meu pastor naquela época, ele que me batizou, isso foi muito, muito incrível. Que legal. Mas, por que eu me batizei? Porque daí eu entendi a minha filiação. Entendi. Em Cristo. Aí eu tive essa identidade de filha, Deus me mostrou a paternidade, como que era a paternidade dele, a partir do momento também que eu me senti amada por ele, porque até então era aquela coisa, tá, Deus me ama porque é isso, sem argumento algum.
né? E a partir do momento que eu tenho essa revelação de que eu sou amada por Ele, independente das minhas questões, independente dos meus erros, que Ele busca me resgatar, que Ele já pagou um preço alto por mim, então aí sim, aí modificou. E a partir disso, eu nunca mais, eu até às vezes brinco, que eu vejo assim que Deus me busca de um jeito muito específico, igual lá no Salmos 23, quando fala que a bondade e a misericórdia Me nos seguir, né? caçam, Aham. porque Nos perseguem, né? Aham. não é um seguir assim, né? Tipo Ah, o vou Instagram que ele atrás. segue, uma coisa assim. Não, É não é. perseguir, né? É perseguir, então está nos caçando, está Sim. nos buscando. E a partir disso, eu vivo isso. Então, eu vejo Deus assim me buscando, muitas vezes num pensamento, numa atitude que eu tenho, e de repente, assim, Deus está lá me buscando, e eu já indo para um caminho tudo errado, Sim. e Deus, opa, volta, filha. Não esqueça, né? Não esqueça. Se lembrando de quem você é. Né? Exato. Então, assim, mas é porque hoje a gente consegue ter esse relacionamento. É um relacionamento mais aberto, mais tranquilo, que a gente se conhece, né? Então eu posso falar para Deus das minhas questões. Eu conheço Deus também em algumas. Eu sempre falo que Deus tem multiformas, né? Sim. Então, em algumas formas dele, ele já me deu o privilégio de conhecer. Então, eu confio nisso, confio na misericórdia, confio na graça, confio na paternidade. Então, a partir disso, aí fica diferente, né? Que legal, que legal. É legal que tu usou o próprio texto bíblico, né? E não apenas do jeito que tá lá na Bíblia, mas você trouxe uma coisa que é muito legal, que é como o que significa, o que o escritor estava querendo dizer na palavra original, né? Porque realmente uma coisa é eu ler, me segue, né? Como se estivessem atrás de mim. Mas a palavra original é me perseguir, né? Como caçar, assim. Sim. Então, nos mostra que a bondade, ela realmente deseja estar com a gente, né? O Senhor deseja estar com a gente na bondade dele. E é muito interessante que tu trouxe essas questões da graça, da paternidade, em como elas moldam a gente, né? Em como esse entendimento saudável molda a gente. Porque também, quando a gente tem uma base, de certa forma, distorcida, né? Que acontece, infelizmente acontece em muitos contextos. Não só de igreja, eu digo, mas de família também. Porque o próprio contexto de paternidade de Deus, quando eu não tenho um pai presente, eu não conheci meu pai, ou tenho um pai agressivo, isso pode moldar. Eu posso ler na Bíblia, eu posso ouvir na igreja que Deus ele é pai, que eu sou uma filha amada. Mas quando o que eu entendo de amor é diferente, a minha visão sobre ele vai ser diferente, né? E acho que é aí que entra essa importância da gente estar conhecendo cada vez mais o Senhor, né? É muito legal isso que tu falou, assim, de o Senhor se apresentar, ele deseja se apresentar pra gente. E ter intimidade é isso, né? E a gente tem a oração, que é uma grande ferramenta de intimidade, a leitura da Bíblia. Mas eu acho que esse conhecimento de buscar, para além do texto, né, o contexto, a história, o que é que Deus já fez, até para ele poder me trazer para o meu lugar, assim, me entender. Isso. É muito interessante. E como também depois que você se entende, né, você se entendeu, assim, de alguma forma você acha que isso mudou suas relações familiares? Mudou suas relações, seu relacionamento com as pessoas? Porque tu falou também muito do valor, né? Esse valor que a gente se enxerga, que é sempre um equilíbrio que a gente tem que ter. Entre eu não sou o centro, mas eu tenho um valor, o Senhor me deu valor. Isso. E isso precisa mudar a forma também que eu enxergo as pessoas ao meu redor, né? Eu, só compartilhando uma coisa que pra mim mudou muito, acho que duas coisas, né? Uma é minha personalidade, que sempre foi muito forte, né? Dizem que é personalidade forte. Eu costumo dizer, minha mãe sempre disse assim, que eu era um siri na lata, sabe? Um caranguejo dentro de uma lata, meio bem brabo. Eu era bastante. E estou em processo, né? Melhorando ainda. Mas me entender no Senhor, assim, entender quem Ele é e como eu posso me parecer com Ele, enxergar nele isso, me moldou. E isso muda diretamente minha relação com as pessoas. Né? A relação de amor, a relação de eu não preciso estar certo, que era essa outra coisa. Eu falei duas coisas. Eu tinha muito essa questão. Como um senso de justiça, assim, apurado demais, entendeu? De, eu tenho que estar certa. Eu lembro até que tem aquele filme Extraordinário, e ele fala,
quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. E eu ficava indignada com esse filme. Eu dizia, não, de jeito nenhum. Eu tenho que lutar pela minha razão. E quando a gente vai entendendo como o Senhor, ele tá sempre certo. Né? Se ele tivesse que agir sempre assim com a gente ia perder sempre, a gente tá sempre errado. Mas o Senhor, ele escolhe ser gentil, né? É da natureza dele. Então, como isso muda as relações com as pessoas ao seu redor, assim, na sua história, como isso mudou? Eu acho que é bem... Eu tenho um ponto parecido com você também, que eu sempre fui muito... não só da justiça, mas também da indignação. Sim. E eu acho que a indignação é um perigo. Quando a gente não sabe usar, é um perigo. A Bíblia fala sobre isso, né? Moisés quebrou as pedras justamente por uma indignação dele, né? Então, e eu luto com isso, porque às vezes por conta dessa intencionalidade em buscar a justiça, às vezes eu acabo sendo indignada e aí não dá muito certo, tentando estar sempre correta, estar sempre, não, mas eu sou isso, né? Então tem um quê de arrogância também, sim. né? Da gente achar que, tipo assim, a razão pertence a mim, né? Se o outro tá muito errado, é que a razão pertence a mim. Exato. E isso eu acho que, de certa forma, é para todo crente antigo. O pior que é. Quando a gente fica muito tempo na igreja, parece que a gente toma esse lugar, assim, de arrogância, como se a gente soubesse mais que outras pessoas e a gente vira palestrinha, né? Eu brinco. Porque a gente conhece, eu conheço a verdade, eu sou o dono da verdade. Exato. E, na verdade, não, né? O dono da verdade que é dono da gente. É verdade. Então, aí já vai para um outro caminho. Mas assim, o meu carinho com as pessoas, eu sempre gostei de me envolver com as pessoas, de conhecer as pessoas e tudo. Mas eu sempre ocupava esse lugar inclusive eu trabalho com isso, né? Do cuidado, do amparo. E, em contrapartida, eu também não tinha isso. Então, eu sempre me doava e não recebia. E eu entendi, pelo evangelho, que isso também era uma espécie de arrogância. Sim. E hoje, orgulho, né? Podemos falar orgulho. E hoje, para mim, é um pouco mais tranquilo. Eu não sou aquela pessoa que busca cuidado sempre. Ainda não sou. Estou em busca de conseguir nomear minhas necessidades, assim, tudo. Mas eu tenho já pessoas que me acompanham, que eu sei, inclusive, assim, pessoas da igreja, a minha irmã, por exemplo, que é da minha família, que são pessoas que eu consigo abrir minhas vulnerabilidades, coisas que antes era difícil pra você. Era mais difícil. É engraçado, né? Porque justamente na tua área, você estava ali sempre cuidando da dos outros e não se deixava ser cuidada. Isso. Eu recusava, assim, a não ser que fosse a psicóloga, entende? Só que aí assim, é muito complicado, porque a psicóloga, ela vai para um caminho que não necessariamente tem troca. Entendo. Né? A psicóloga tá ali para me cuidar, mas às vezes eu queria um versículo bíblico, um apoio espiritual, de onde que vinha. Então, acabava tendo essa falha, né? E hoje já, eu, inclusive, reconhecendo, né? Falar para você, assim, das minhas questões, hoje é muito mais tranquilo do que antes. Porque se você falasse assim, o que mudou? Eu ia falar assim, minha filha, nada mudou. Eu sempre fui assim. Sempre fui maravilhosa. Nasci assim. Mas não é. Hoje eu entendo isso e eu consigo falar com propriedade que sim, houve um momento que eu tive esse orgulho, essa soberba, né, de achar que as pessoas que precisam de mim, eu não preciso dos outros. Justamente por conta desse lugar que eu sempre fui colocada. Sim. Né? E eu fui colocada, mas eu também respondi desse lugar. Então, também escolhi ficar. Porque às vezes é confortável, né? A gente volta para outro ponto, assim. Que o evangelho, ele não chama a gente para o conforto, né? Às vezes... o que a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E, na verdade, o evangelho é o contrário. Ele chama a gente... A palavra, ela confronta a gente para ser transformado sempre. Isso. Né? Que legal ouvir isso de tu, assim, a gente precisa estar sempre se transformando, né? E é muito interessante isso também, porque a gente que passa por esse processo, né? Você falou de crente antigo. Aí você acha... Uma coisa que a gente acha... Não sei você, mas eu era assim, né? Eu também cresci na igreja... É assim, se enxergar bom demais, assim, de pensar, e agora, o que é que vai mudar em mim? O que é que o senhor tem pra mudar? Eu sou tão legal, tão gente boa. E entender que
eu nunca vou estar, como eu falei, eu nunca vou estar certo, nunca vou estar. Eu sempre vou ter algo para ser transformado. Sempre existe algo em nós que o Senhor deseja transformar. Para ficar mais parecido com Ele, né? E aí, eu lembro disso, assim, eu me converti e aí eu achei que, né, tô indo bem aqui. Aí eu fiquei mais tranquila. E aí eu tive filho e eu percebi que não era bem assim, eu não tava tão tranquila quanto eu pensava. Porque vai mexendo com a gente. Mas a gente se colocar sempre nesse lugar de permitir ser transformado, né? E você também falou dessa relação com os outros. O reino de Deus é muito... Coloca a gente no lugar de codependência, né? De família, de precisar do outro. De depender. É difícil pra tu depender das pessoas? Porque eu sei que pra muitas mulheres, tu se colocou assim, como uma mulher que cuida e tal. Não é muito meu perfil. Mas, por exemplo, eu sou a irmã do meio. Talvez por isso, né? A gente tem um pouco disso, assim. Minha irmã mais velha, ela sempre foi de cuidar. Eu sou a mais velha. Não é? Geralmente é. Eu ia perguntar, eu fiquei, você é psicóloga, não vou... Não, sou Mas mais assim, minha irmã tem... Eu vejo muito isso, irmã mais velha. Assim, minha irmã tem muito isso, meu esposo tem muito isso. Da gente se colocar. E a gente que é mulher também, muitas vezes é colocada nesse lugar de cuidado. Sim. E de ser cuidada é diferente, né? E aí o Senhor... Você ainda, assim, tem dificuldade de depender das pessoas? Você falou de pedir ajuda, de ser cuidada. Como que... Então, hoje eu tenho menos. Tem menos do que já foi. Tenho menos do que já fui. Mas não quer dizer que seja algo tranquilo. Porque daí tem a questão da paciência. Ah, sim. Que daí eu falo, Senhor, é o Senhor que tá me testando hoje. Porque também tem isso, a gente cuida, mas é aí que tá, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente fala, é uma coisa boa, né? Mas vai ver, não é tão boa assim. Nada é 100%, né? Por exemplo, eu cuido das pessoas, tudo bem. Sim. Só que eu cobro das pessoas também. Sim. Eu dou a hora que precisou, eu tava lá. Entendi. Entende? Você se coloca no lugar de doador, então a pessoa é seu devedor. Isso, né? exatamente. Exatamente. Por isso que é uma questão que a gente precisa sempre olhar com muito carinho, com muito cuidado, para não cobrar do outro aquilo que ele não pediu. A gente deu porque a gente quis dar. Né? Então, não foi pedido, não foi solicitado. E da mesma forma, é uma atitude genuína. Então, por isso que hoje eu já não me dou tanto, igual eu fazia antes, porque eu achava que o cristianismo era isso. E aí entra... E às vezes também a gente se doa num lugar até messiânico, né? De assim, eu preciso ir lá e salvar a pessoa. Isso, exatamente, porque a gente distorce tanto o ser parecido que a gente quer fazer o que Cristo já fez. É verdade, Mary. Né? Então, e sobre essa questão aí que você coloca, né, da gente ir se atualizando, ir mudando sim. e tal, me parece, assim, que às vezes a gente se apega a muitas questões morais. Sim. Então, eu não tô fazendo nada de errado socialmente falando, então eu sou uma boa pessoa e tudo mais. Só que tem muita gente que não tem Jesus, que também tem uma vida correta, se for parar para pensar dentro da moralidade. O que nos difere dessas pessoas é a essência. Então, assim, a nossa luta é contra pensamento, contra sentimento, contra coisas automáticas, né? Que às vezes a gente vai fazendo assim e nem percebe. Então... Isso é um perigo muito grande que a gente cai, né? De colocar a moralidade no lugar do evangelho. Isso. Né? A gente vê muito isso em pessoas que não são cristãs e às vezes vão receber a palavra e se perguntam, pra que eu preciso ser salva? Salva de quê? Mas eu acho que o evangelho, ele é como uma luz que nem essa que tá na gente hoje, né? Quando a gente não tá em um lugar escuro, mas não tem diferença de um lugar escuro para um lugar meio claro. Porque você ainda não vai ver, né, o que precisa ser mudado, o que precisa ser moldado. E acho que o evangelho é isso, ele vai trazendo. E é por isso que é tão importante a gente estudar, né? Porque esse estudo da palavra também é conhecimento do Senhor. É trazer clareza sobre as coisas, é entender o porquê o Senhor está fazendo isso. O que é que o que é que o Senhor fez há tantos mil anos atrás que tem a ver comigo, né? O que é que isso vai mudar alguma coisa na minha vida? E eu acho muito interessante isso. Eu estava até ouvindo hoje acho que eu estava ouvindo sobre o fruto do Espírito. E aí a pessoa que estava falando falou assim, o fruto do Espírito, ele só funciona porque tem outra pessoa. Se for você sozinho, né, não for em comunidade, não for em família, não for com seus amigos, não existe isso. E o reino de Deus é isso.
Inclusive, queria falar um pouquinho contigo, né? Estou muito interessada na matéria que você está fazendo agora. Gente, Mari tá lecionando aqui agora, né? A Pastoral da Família, não é isso? Isso. Uhum. E como tem sido, né? E tudo mais, assim. Eu vou falar a verdade pra vocês. Essa matéria eu já fiz. Não tô fazendo com Mari, porque eu preciso revezar com meu esposo, né? Ou ele vai ou eu vou, a gente reveza as matérias. Mas todo dia ele chega em casa falando. Todo dia que ele vem, ele chega em casa falando. E a gente fica conversando sobre os temas e tudo mais. Tem sido muito interessante. Inclusive, se você que tá ouvindo, queria incentivar você mais uma vez aqui. O IBEL, né, é uma instituição séria, uma instituição de teologia que está aqui há mais de 70 anos, formando pessoas, ensinando, né, pregando o evangelho e ensinando mesmo. E eu quero te convidar a estudar aqui. Eu sei que nem todo mundo tem todo o tempo, né? A gente vive num tempo tão corrido. Mas existem matérias avulso que você consegue fazer aqui. Talvez um dia por semana, se você se separar, você vai ver como vai ser enriquecedor mesmo para sua vida. A gente tem matérias avulso, né? Se o seu tempo é um pouco mais flexível, né? Tem os cursos que a gente serve... Se seu tempo é um pouco mais flexível, né? A gente tem os módulos que você consegue encaixar aí em dias da semana. E também tem o EAD, né? Se você não é de Londrina, tem o EAD, que foi o meu caso, inclusive. Eu comecei fiz essa matéria no EAD. E eu queria saber como está sendo agora a experiência para você de lecionar. Tu já lecionava antes, em outros lugares? Já lecionava em psicologia. Sim. E aí uma área completamente nova. Então, eu até vim pra cá conversando com meu marido, né? E eu falei pra ele que, olha, parece que falar das coisas relacionadas à teologia e ao cristianismo me dá um pouco mais de nervosismo, no sentido de entender que é uma responsabilidade muito diferente. É um temor, né? Então, assim, quando eu entrei para dar aula, primeiro, foi uma mistura de sentimentos. A primeira emoção, assim, eu sonhei com isso, né? Que eu sempre quis unir as duas coisas. Mas, por outro lado, e agora, Senhor, o que eu faço? Me ajuda aí, né? Porque realmente é uma responsabilidade muito grande. Mas, aí, assim, voltando, né, para o geral, assim, da disciplina, é uma disciplina que convoca as pessoas a pensarem em situações cotidianas, assim, de desafios, em situações, em faixas, aliás, diferentes, assim, da vida. Então, por exemplo, a gente está agora falando sobre filhos, os desafios da infância. Hoje a aula vai ser sobre isso, inclusive. Então, assim, aí é uma troca bem interessante. Tem pessoas que me falam, né, nossa, como que eu queria ter tido essa aula antes, como seria diferente, né? E por outro lado, tem pessoas que estão ali que vão conseguir utilizar esses conhecimentos na prática já. Sim. Então, assim, é muito gratificante perceber que a gente está colocando sementinhas ali, né? Unindo, né, a questão familiar com a família, com o evangelho, né? Porque dar palpite para cuidar da família, todo mundo dá, todo né? Todo mundo. Só que assim, a Bíblia tem um norte para isso. Sim. Né? E a gente pode recorrer a ela, então, para nos dar essa base e nos direcionar. Fica muito mais fácil, né? O cristão faz muito mais sentido, é muito mais coerente. A gente tem um ponto de partida perfeito, que é o Senhor, né? Exato, e não precisa ficar procurando gurus, né? Enfim, coisas assim. Porque hoje em dia também, você é mãe, você sabe... Sim. Que a maternidade virou um nicho, né? Que todo mundo fala todo tipo de coisa, tem voz para tudo. Isso, exatamente. Aí vai muito do que você acredita e agora na aula a gente consegue alinhar, né? Aquilo que a gente acredita com o conhecimento da psicologia. E assim, eu tenho gostado bastante. Ai, que legal. Acho que tem sido muito legal para as pessoas também. Né? Pelo menos Davidson tem chegado muito feliz em casa com o conteúdo, assim. É um tema que ele gosta muito também. Eu também, da família, assim. E a família vai crescendo, você vai se interessando mais. Sim. É muito importante a gente ter esse entendimento de como eu preciso realmente estudar para as coisas que às vezes parecem intuitíveis, né? A família, por exemplo. Eu lembro que nesse meu processo de conversão, eu tinha essa questão, né, de, tô sempre certo e tudo mais.
E pedir perdão era uma coisa difícil pra mim. Olha E lá. não era uma coisa assim, eu não era de rancorosa, né? Eu não era assim uma pessoa rancorosa. Mas eu brigava com a minha irmã e aí depois eu esperava a poeira baixar e voltava a falar normal. E na minha casa isso era um padrão. E eu lembro que quando a gente ia num pequeno grupo, né, numa célula, minha líder sempre falava, a gente precisa pedir perdão em casa. E eu fiquei... E era muito difícil, foi muito difícil pra mim no começo. Pedir perdão pra minha... Assim, aí brigava com a minha mãe. Porque eu ficava, eu tô certa, como que eu vou pedir perdão? E aí eu aprendi, foi um A trabalho, assim. lógica do cristianismo é diferente. Que era isso. Aí eu chegava pra ela e pedia perdão. E assim, foram coisas que facilitaram no meu casamento até. E eu lembro que pra namorar, tudo mais, eu comecei a ler livros. E eu pensava muito nisso, né? Existem coisas que as pessoas acham que é intuitivo, que tipo, é natural pra gente namorar, casar, ter filhos, né? Muitas vezes a gente, como mulher, se diz que é, o instinto materno. E aí chega e você fica, como é que eu faço isso aqui, né? E como tu acha que isso tem talvez mudado esse entendimento das pessoas em sala de aula, assim? Daquilo que elas já têm, a experiência vivida e tal, né? Você já falou um pouco sobre algumas pessoas já passou dessa fase e tudo mais, mas como tem sido, assim, confrontador para elas, ou como tem sido esse feedback para tu? É que assim, eu sempre coloco em sala que às vezes a gente não vai utilizar na nossa vida propriamente dita, Sim, mas a gente pode aconselhar alguém, a gente vai entender melhor sim. alguém, né? Tem algumas nuances, né? Por exemplo, o puerpério é um período que varia de mulher para mulher, mas assim, alguma coisa está posto, Uhum. né? E qual é o papel da igreja nesse primeiro momento Sim, que a mulher está enfrentando? o papel da igreja, muito É, importante. isso. Então, eu acho que a gente muda, para você ver, né? O que você estava falando de unir o conhecimento, buscar o conhecimento, Uhum. é porque às vezes a gente fica assim, não, mas agora ela sabe, ela teve filho lá, né, e tal, e Uhum. é isso. Só que não, às vezes ela não tem família na cidade que tá, às vezes está precisando de uma jantinha, às vezes está precisando de ajuda com faxina. Então, Às vezes assim, você precisa de uma conversa, né? exato, uma ligação, alguma coisa assim rápida, sabe? Sim. Então, a gente precisa estar atento às necessidades do nosso entorno, né? E independente de já ter passado ou não, se não passou, eu acho que a gente consegue verbalizar muito mais. Uhum. Então a gente já consegue pensar, olha, pode ser que seja difícil para mim por causa disso, então eu vou falar com tal amiga, eu vou falar com tal pessoa Sim, para me ajudar. Mas caso já tenha passado, já fica atento. sim. Então, assim, o conhecimento nunca limita, ele sempre expande, Uhum. né? Então, infelizmente, às vezes tem coisas que a gente vai conhecer depois que já foi. É. E, assim, a tendência é essa mesmo, porque conforme vai aumentando os estudos, por exemplo, a educação de filhos, né? Nós viemos, aliás, de uma época que era muito comum falar para engolir o choro. Sim. Hoje já se fala totalmente o contrário. Mas, assim, foi de uma hora para outra que aconteceu isso? Não, tiveram estudos que falaram, que demonstraram que Uhum. essa fala é uma fala importante. Então, daqui 10, 15 anos, serão outras coisas. E a gente sempre vai descobrir uma coisa nova. É, É por isso que é sempre bom a gente estar estudando, isso. aprendendo. E na maternidade tem muito isso, assim. De 2 anos, às vezes, muda. Uhum. É, a Abigail agora vai fazer 2 anos, né? Tá próximo. E assim, a pediatra já falou, diziam que era até tantos anos que tinha que tomar ferro, agora é mais um pouco. Antes não podia açúcar, agora pode. Ou sempre vai Isso. mudando, e é por isso que é importante a gente estar sempre se atualizando, né? Principalmente, uma coisa que tu falou que eu acho interessante a gente pensar, quando a gente é cristão, como eu chamo, né? Crente velho. A gente chama lá assim, crente velho. Né? Cristão há muito tempo, de igreja, e aí sabe a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você sabe, versículo decorado. O que é que tem de novo para eu saber? Mas é muito interessante realmente essa visão que tu trouxe de Deus, ele ser multiforme, né? Ele sempre tem mais para você conhecer dele. A gente vê que no mesmo texto a gente pode conhecer mais do Senhor, se aprofundar mais do Senhor, né? E qual tem sido a tua parte favorita? Que tema, sabe? Qual, até agora, nos temas que já teve, ou talvez um que tu tá interessado, assim, ansiosa para dar.
Qual foi o seu favorito, assim, sala de aula? Eu gosto muito da parte de casal mesmo. Sim. E casal e sexualidade do casal, Uhum. sabe? Essa parte eu gosto muito. Aí agora nós vamos falar sobre desafios da infância, da adolescência. Então, a adolescência também é uma fase que eu gosto de trabalhar. Uhum. Então, acho que tudo, assim, tudo me Tudo que envolve a encanta. família. Mas assim, os fenômenos, eu acho que da relação, principalmente conjugal, eu me apego um pouco mais porque é o que dá a base para Sim. o que vai vir depois, pensando aí em famílias que foram construídas do jeito que a gente supõe na igreja, Sim, né? sim. Mas assim, ainda sempre tem um jeito de consertar, digamos, né? Sempre tem uma esperança, sempre tem um jeito de melhorar a relação. A relação por si só nunca fica 100%, né? Sempre tem alguma coisa que está falhando Sempre tem alguma ali. coisa que a gente tem que ir aparando, né? Exato. Então acho que é por isso que é tão lindo, assim, porque primeiro que mostra, né, o amor de Jesus e a igreja no nosso dia a dia. Então, eu Sim. acho que isso é fantástico. E aí, o que vem desse casamento, né? Os filhos, a dinâmica da casa, o Uhum. casal sempre vai ter uma identidade, né? E aí, quando vem os filhos, também falam sobre isso. Então, eu acho isso incrível. Me encanta. Ai, eu acho que o Senhor também acha, né? O Senhor, ele Ah, ama isso, eu também. eu sou Ai, casamenteira. é. Nossa. Ai, eu amo. Eu amo. Eu amo a festa do casamento, eu amo falar sobre isso. E é muito curioso porque falar disso numa sala de teologia e tudo mais, com um público diverso, né? Feito você falou, porque às vezes existem questões geracionais que a gente tem muito tabu para se falar sobre o que acontece no casal, dentro da sua casa fica ali, e aí você vai deixando aquele problema é, apodrecer, digamos assim, né? Uma coisa que vai ficando, vai apodrecendo, quando você vai tratar, já tá tarde demais. Então, é muito importante isso. A gente, às vezes, acha, né, que teologia é só sistemática, que é só conceitos abstratos demais. E aí você vai vendo Exegese, né? um monte de palavra que a gente não sabe nem falar direito. Sim. E quando a gente vai vendo que não, teologia é estudo para a vida mesmo, né? Para a vida do casal, da família, da criação de filhos, das etapas. E como é uma ferramenta importante, né? Na nossa construção mesmo. Não só individual, mas como igreja, Isso. né? Porque a gente vai se moldando, mudando tudo mais. E quanto à recepção deles, desses assuntos, qual que você achou que teve mais assim impacto na sala? Talvez que confrontou, porque a gente falou, né? Acho que o confronto ele faz parte do processo de aprendizado, né? Mas de alguma forma confrontou, assim, você vai vendo que vai mudando um pouco da mentalidade acerca de algumas coisas. Olha, tem alguns pontos assim que sempre geram bastante conversa, Uhum. né? Que é a parte íntima do casal Sim, e não só daí da sexualidade, mas a intimidade do sim. casal mesmo, né? E também a parte dos filhos, como que o casal vai receber os filhos, como que vai criá-los, Uhum. quais são os valores, isso geralmente entra muito nos debates. Eu estou até curiosa para hoje, né? Porque é uma coisa que a gente não tem direcionamento assim de fora. A Sim. gente precisa conhecer a Bíblia, interpretar e ensinar. E conciliar às vezes, Só né? que aí tem a questão assim, que a gente é exemplo. Uhum. Sim. Então, há necessidade de uma congruência ali entre aquilo que a gente ensina e aquilo que a gente está vivendo. E os filhos aprendem pelo exemplo. Então, numa situação. A Bíblia fala sobre isso, mas Você não se o faz. papai e a mamãe não fazem, Isso é então. muito legal. Acho que isso em todos os aspectos, né? Eu sirvo no Ministério Infantil e a gente vê de tudo. Sempre, e as crianças sempre puxam pro pai e pra mãe. Quando você fala, você é corajoso? E aí ele responde, meu pai é corajoso, meu pai faz isso, né? Ou você faz isso e eles sempre remetem aos pais, como o exemplo é importante. E também como é esse bom entendimento, né, Mari? Esse bom entendimento da palavra. Porque às vezes a gente até lê o texto bíblico, né? E existem algumas questões ali sensíveis, e eu vou falar por mim, por exemplo, questão de educação de filho, né? Existem alguns vieses bíblicos, assim, que as pessoas podem pegar versículos isolados e
usar, por exemplo, como que eu falo, para educar a criança de um jeito que talvez alguns anos atrás fosse comum. Aí hoje não é mais. Por exemplo, o jeito que eu escolhi educar minha filha hoje em dia, para uma pessoa mais antiga, ela vai dizer que não é bíblico. Tu entende? Se eu não uso a vara, por exemplo, um termo muito usado. É tipo, vou usar a vara, né? E aí, é uma questão, eu escolhi não fazer isso justamente por causa disso. Eu entendo, eu vejo estudos de psicologia e tudo mais, e a gente entende, vai tendo entendimento. E isso é antibíblico. Existe um certo confronto. Tem sido difícil para tu conciliar essas duas coisas nesses momentos, assim, a questão da psicologia da Bíblia. Nem às vezes da Bíblia, mas da visão bíblica das pessoas. Então, das pessoas eu não sei, porque assim, eu trago o que eu consigo de estudos e tudo mais. Então, eu não posso falar por elas, Uhum. mas assim, a postura que eu tenho é uma postura de que muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar, até usando também o versículo da vara, né, a vara de correção e tal, eu acho que há necessidade da gente pensar em simbolismos. O que a vara está querendo dizer, né? Naquela época, quem que andava com vara? E é isso que é importante a gente pensar, né? No contexto, no simbolismo que a Bíblia usa, porque a Bíblia se utiliza de muitos símbolos. E eu não posso ler Sim. ela só literalmente, né? Eu preciso entender do contexto. Porque senão a gente vai estudar, por exemplo, a história de José. Qual é a diferença dele usar uma túnica ou não? Sim. Mas naquela época, a túnica era extremamente relevante. Sim. Então, a vara era para a autoridade. Então, a autoridade não se faz com agressões. Sim. A autoridade já está estabelecida. A criança nasce, já tem uma autoridade ali, ou deveria ter. Né? Ou deveria ter um adulto para cuidar dessa criança, né? Ensinar a criança... E mostrar tanto o nosso... Como a gente se posiciona, né? Porque às vezes a gente enxerga esse lugar da vara de o que eu tenho que fazer. Mas como você se posiciona com autoridade, né? Exato. E aí, assim, ensina a criança no caminho que deve andar, tá? E aí, os pais não deixam as crianças ficar em casa, só leva para a igreja todo domingo e tal. Não é sobre isso. É dar direcionamento, dar rumo para essa criança, é perceber coisas inatas ali, o que já... Sabe aqueles pontos, assim, de talento que a gente, desde criança, já vai aparecendo? Sim. Por exemplo, no meu caso, né? Tem fita de quando eu era pequena, 2 anos, por aí, e eu pego o microfone da mão do meu pai, assim, né? E eu falo, deixa eu falar aí. Né? Tem gravado. Então, assim, já tava ali, né? Vai falar bastante. Já gosto. Sempre foi. Então, assim, aí vamos incentivar, vamos dar espaço para essa criança para falar, para discutir, vamos dar, na medida do possível, claro, né? Porque também temos limites, Sim. né? Mas, assim, meu pai e minha mãe, desde pequeno, levava a gente na biblioteca. Então, por quê? Porque ela vai falar, precisa, né? Então, precisa ter o que falar, né? Precisa ter conhecimento para poder falar. Exatamente. Então, assim, desde muito cedo a leitura foi fazendo parte da minha vida. E são coisas que meu pai e minha mãe não fizeram assim, ela vai, quando ela tiver 34 anos, ela vai ser isso, vai ser aquilo. Não. Eles fizeram, olha, ela tem uma tendência. Ela gosta da leitura, então eu vou lá levá-la, né? E sempre eles iam lá na biblioteca municipal, e aí eu escolhi os livrinhos que eu ia levar e tal, né? E então, assim, é sobre esse norte, né? Então, olha, você gosta de ler, você tem um bom discernimento. Eu lembro de várias vezes meu pai conversando comigo, e ele falava, você tem um bom discernimento das coisas, né? E naquela época eu ficava assim... O que é isso? Né? O que será que ele está querendo dizer? Mas hoje faz um pouco mais de sentido para mim, né? E foram coisas que eles estabeleceram para mim lá atrás, porque eles viram potências, né? Em contrapartida, assim, deixaram de ver algumas também. Isso todos os pais fazem, né? A gente é humano, a gente vai errar. Faz parte. É a parte mais difícil acho que de ser mãe, é você assumir, entender que você vai errar e vai falhar. Vai falhar. Mas, assim, em relação a isso, né, na psicologia a gente estuda um autor que chama Winnicott, que ele fala que importa é a mãe ser suficientemente boa. Ou seja, não falhar naquilo que é estrutural, não falhar naquilo que é extremamente importante, porque as falhas vão acontecer mesmo.
né? E naquilo que é extremamente importante, a gente se apega ali e fica firme. Ai, como é importante isso. E esse lugar, né? Essa matéria, nossa, muito legal falar sobre isso, assim. Sobre família, ensinar sobre família. Porque é isso, o papel dos pais nesse direcionamento. Essa visão. Poxa, que legal que vocês pais tiveram essa visão, né? De olhar pra vocês e descobrir, perceber talentos. Porque às vezes a gente vê que os pais, a gente tem uma expectativa sobre a criança que não é real, né? A expectativa ela não é a realidade. E às vezes, por exemplo, seu filho, uma coisa que a gente tava conversando em casa recentemente, meu filho, ele não é crentinho. Ele não é, ele é pecador também, né? E aí a gente enxergar isso, tanto as qualidades para direcionar, como o pecado para corrigir, para ensinar, dizer não, não é assim, Isso. né? É muito importante, mas enxergar não o que eu espero do meu filho. Porque às vezes eu já ouvi assim, de mãe dizendo, mas minha filha não gosta de ler. Mas o que você tem feito, né? Pra isso, como seus pais fizeram. E eu me enxergo muito, porque eu era uma criança muito falante. Né? Ainda sou. É um dos motivos de eu estar aqui, assim, mas eu sempre fui muito falante. E, assim, de falar pelos cotovelos mesmo, assim. Eu já viajei horas e aí não tinha mais o que falar, eu comecei a ler outdoor e inventava música, era bem assim. E minha mãe, ela sempre me deu espaço também pra isso, assim. Eu chegava da escola e ela perguntava, né, como foi? E aí eu falava tudo. E aí ela me conta que ela percebeu que era assim que eu aprendia. E realmente até hoje é assim que eu aprendo. Eu aprendo, tipo, eu ouço algo e aí eu repito pra aprender. E ela me deixava fazer isso, né? Como é importante, porque a própria Bíblia fala isso, né? Que a gente vai ensinando o filho pelo caminho, né? Na vida, no exemplo. Isso. Você vai guiando o filho nesse lugar, assim. Por isso que a palavra associada, né? Essa pastoral, esse lugar pastoral da Isso. família. Você tá vendo que é mais complexo do que só levar para a igreja. Muito mais, né? Muito mais. E isso também é uma missão, ok? Mas não é só isso. Faz parte do processo, né? A gente falou sobre isso no último episódio, a gente foi sobre maternidade. A maternidade e a teologia, né? E, gente, a gente sempre vai voltar. Quando a gente gosta de um assunto, né? A gente sempre vai voltando e tudo mais. Mas não tinha como também com você hoje. Mas que importante. Eu espero que quem esteja ouvindo esteja com a mesma vontade que eu tô de estudar mais sobre isso. Tu falou de um autor. E eu sei que tu tem muitos autores, assim, livros. Existe algum livro que tu gostaria de indicar para quem gosta dessa área da família, queira estudar mais, além dos cursos, né? Que livro essas pessoas podem ler para talvez melhorar o relacionamento em casa ou se entender nesse lugar que o Senhor colocou ela em família ou até da própria identidade mesmo? Olha, da psicologia tem alguns, né? Mas um que é bem legal é Família e o Desenvolvimento Individual. Gosto bastante desse texto. É do Winnicott, que é um autor que eu falei agora há pouco. Agora, assim, de casamento, de estrutura familiar, aí nós temos alguns outros cristãos mesmo, que eu acho que vale muito a pena. Inclusive, eu indiquei para os alunos um livro que é excelente, do pastor Josué Gonçalves, que chama 104 Erros que o casal não pode cometer. Sim. Você chegou a dar uma olhada? Não, Davidson comentou, mas eu não dei uma olhada ainda. Então, assim, é muito curioso, porque tem lá 104 questões práticas e o que o pastor Josué tá orientando a fazer. Sim. Então, assim, aí você fala, não, teu problema tá lá, né? Se tem 104 e o seu não tá, é difícil. Mas, assim, são problemas muito amplos, assim. É um livro um pouco antigo, mas ele reverbera, assim, nos dias de hoje, né? Eu acho que faz todo sentido ler. Inclusive, né, divulguei na turma justamente com essa ideia, assim, olha, dá uma olhada, porque não dá pra gente pegar todos os conflitos, tudo, né, que interfere na relação conjugal. Mas lá tem. E ele fala, assim, de um jeito muito direto, muito específico, muito objetivo. Então, pra mim, fica excelente, assim, eu sempre indico esse livro. Legal. E tem também de uma psicóloga que eu gosto muito, que é voltado para o público cristão, que chama No Caminho do Paraíso. Aprendizagens para um Casamento Feliz.
que é da Francisca Klockner. Ela era daqui de Londrina. Sério, legal. E, eu vou te dar o livro dela. Eu trago para você semana que vem. É muito bom. E é um livro, assim, bem humano também, sabe? Eu gosto, quando eu falo livro humano, é aquele livro, assim, que não fica teorizando muita coisa, Sim. mas parece uma conversa. A linguagem acessível, né? E parece que conversa com a gente. Então, ela tem essa característica. Muito bom. Ai, que bom. Eu fiquei com vontade também agora de ler eles. Eu também tenho um que eu gosto muito, mas para criação de filhos, que é 5 Linguagens do Amor das Crianças. O 5 Linguagens do Amor é bem famoso, né? Sim. E aí, eu confesso que quando eu vi das crianças, eu pensei, deve ser igual. Mas não, assim, ele é bem legal. Em relação a isso, de ter um olhar pro Tem filho. dos adolescentes também. Esse eu tô esperando um pouquinho mais pra ler. Mas assim, ajuda muito, né, na compreensão. Muito. A gente, acho que ter esse olhar, o que você falou, nesse olhar pra criança de ela é outra pessoa, como é que eu posso entender ela melhor, né? E não me relacionar com o meu filho com a expectativa que eu tenho dele, mas com quem ele realmente é. E assim, enquanto mulher, né, eu queria dizer que eu fico muito feliz de estar aqui e estar entrevistando vocês, porque eu vejo mulheres em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes, e é muito animador pra mim. A gente teve um episódio com Pamela, e ela foi aluna laureada, e eu fiquei, nossa, a gente que era seminarista mulher, tava todo mundo atrás assim, porque a gente ainda é minoria, né? E acho que na tua turma, como que é? É maioria, minoria? Meio a meio? As mulheres dominam lá. Dominam, né? Mas aí, assim, só pra complementar o que você estava colocando, né? Quando se trata ainda de cuidado, as mulheres ainda estão nesse lugar. A gente vê tanto dentro da igreja, os ministérios mais voltados a cuidar do outro, né? Essa questão, mas assim, ainda é muito feminina. Isso. O que é bom, porque não tô criticando, não. A gente tem leva jeito. Mas que a gente pode estar em várias áreas e que o Senhor tem, né? Pra gente, nós somos pessoas diferentes. E como pessoas diferentes, ocupamos lugares diferentes, assim. Perfeito. E é muito bom te ver aqui sendo professora, porque até lecionando, a gente é minoria também. Então, muito bom. Eu sei que elas aprendendo de você também deve estar sendo uma experiência boa. Porque Tomara. Sim, com certeza. E eu queria que a gente já tá perto de encerrar. Queria que tu pudesse deixar um recado, né, para as mulheres, de incentivo a estudo mesmo, assim, não só estudo teológico, mas o que é que você acha que elas podem ouvir hoje que vai incentivar elas a buscar, não só ao Senhor, mas também a estudar mais para conhecer melhor Ele? Tá. É que assim, eu vou falar da teologia que eu acho que, como mexe com a nossa cosmovisão... Sim, é a base. É a base, né? Então, eu entendo isso que você falou. Nós estamos num lugar ainda de ser colocado em papéis que às vezes não faz muito sentido para nós, mas a necessidade da gente se conhecer, da gente buscar entender primeiro para que nós fomos chamados, né? E assim, a Bíblia não é um livro para a gente ler de capa a capa. É um livro para a gente saborear cada versículo, né? Sim. Então, eu gosto de procurar, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco do seguir, da caça, né? Que vem da palavra Hadaf. Eu gosto de conhecer um pouco essas palavras que dão um sentido novo para a Bíblia. Então, eu recomendo isso, que quando for ler, né, tentem buscar a raiz epistemológica, o contexto, para ver o que faz mais sentido ali na interpretação. Não é para distorcer o que a Bíblia está colocando, não é isso. Mas para compreender de forma mais assertiva. E assim, pedindo sempre para o Espírito Santo abrir nossos olhos, né? Eu acho que isso é fundamental. Assim, sem ele, a gente não consegue entender o que está escrito. Mas é importante também a gente buscar esse conhecimento, porque muitas vezes eu vejo que nós mulheres, de certa forma, olha, não briguem comigo, mas assim... de certa forma, às vezes a gente se acomoda e a gente não busca esse conhecimento porque o pastor sabe, o marido sabe, o pai sabe, alguém sabe. A gente se coloca, né, às vezes, em um lugar e aí, né, tentando complementar o que você tá falando, de conjunto. Assim, como eu e meu esposo somos ele estudou, ele sabe, e aí eu posso perguntar a ele, eu posso ter acesso por ele, né? Mas o relacionamento com o seu é individual, né?
Exatamente. Então, o cristianismo não é uma fé coletiva, assim, Não. né, na prática. Sim. É ao A contrário. vivência é coletiva, né? A vivência coletiva, mas a gente precisa praticar o tempo inteiro. Sim, Então, e individualmente. sim. Então, há necessidade da gente buscar e saber naquilo que a gente está acreditando. Eu vejo que tem um movimento aí das mulheres que me preocupa um pouco. No sentido assim, não buscam conhecimento, aí uma guru da internet, eu chamo de guru, Ai, né? Uma sacerdotisa, alguém da não, acho que internet. é guru mesmo na internet. Mas alguém da internet que às vezes a gente não conhece o secreto, a gente não sabe os frutos que essa Sim. pessoa tá produzindo, e a gente pega aquilo como, isso é feminino, por exemplo, isso é modéstia, são termos que a gente tá utilizando sem conhecer muito. Então eu faço um convite, amigas. Vamos junto aí, né? Vamos conhecer a Bíblia, vamos estudar, né? De repente a gente podia até fazer algum grupo, sei lá, alguma coisa assim para ia ser mulheres, legal. né? Vamos, Enfim, vamos pensar ver. sobre, né? Para a gente conversar sobre a Bíblia, para a gente entender, né? Essa postura, inclusive, do nosso gênero. Qual o papel da mulher na Bíblia, né? Não ficar nessa coisa do o social falou que ia fazer bolo 4 horas da tarde. Sim. Queridas, a gente trabalha, a gente precisa trabalhar, né? Mas o nosso coração vai estar voltado para o Senhor. Então, independente, né? Eu sempre falo, vivendo no mundo de Marta, mas com o coração de Maria, né? É isso que importa. Então vamos junto, é um convite. Ai, gostei, vamos ver o convite. Vamos ver aí, né? E que bom, é isso, gostei do final, né? Vivendo no mundo de Marta, com o coração de Maria, com o coração de conhecer mais o Senhor, né? Que bom. Sempre um prazer ter você aqui, Mari. Ai, muito obrigada feliz pelo convite, adorei. Eu também. Eu espero que você também tenha sido muito edificado, como eu fui com essa conversa. E a gente se vê no próximo Isabel Talks.